Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então vamos lá, estudo 51, volume 3, capítulo 100 e 101. 300 é 21 de julho de 1900. Necessidade de purgação. Depois de ter passado um dia adormecida e tão sonolenta que não sabia de mim mesma, e tendo recebido a comunhão, me senti saindo de mim mesma. E não encontrando o meu único e sumo bem, comecei a girar e girar, chegando ao delírio. Enquanto fazia isso, senti uma pessoa entre os braços, toda a noite, sem poder ver quem era. Então, não podendo resistir mais, rasguei aquele véu e vi meu suspirado tudo. Ao vê-lo, senti que queria irromper em reclamações e desatinos. Mas Jesus, para acabar com minha impaciência e meu delírio, me deu um beijo. Esse beijo me infundiu a vida, a calma, acabou com minha impaciência, tanto que não soube dizer nada mais. Então, esquecendo todas as minhas misérias, e tendo muitas, lembrei-me das pobres nações e disse a Jesus: apresse-se, livre tantos povos de destroços tão cruéis. Vamos juntos àqueles lugares onde acontecem tais coisas, a fim de que reanimemos e consolemos aqueles pobres cristãos que se encontram em estado tão triste. E ele disse: minha filha, não quero levar-te, porque teu coração não resistiria a ver matança tão dilacerante. E eu: ah, Senhor, como foi que permitistes isto? E ele: é absolutamente necessário para a purga em todas as partes, porque no campo semeado por mim cresceram tantas ervas daninhas, os espinhos que se fizeram árvores, e estas árvores espinhosas não fazem outra coisa senão inundar meu campo de águas venenosas e pestilentas, que se alguma espiga se mantém intacta, não recebe outra coisa senão picadas e fetidez, tanto que não podem germinar outras espigas. Primeiro, porque lhes falta o terreno, ocupado por tantas plantas nocivas. Segundo, pelos contínuos furos que ferem, que não lhes dão paz. Eis a necessidade da matança, para extirpar tantas plantas más, e o derramamento de sangue para purgar meu campo das águas venenosas e pestilentas. Por isso não te queiras entristecer ao princípio, porque não só onde já ordenei os flagelos, mas em outras partes se necessita a purga. Então, naquele tempo, né, Jesus estava purgando também, né? Aí, no nosso tempo também a gente pede para Jesus purgar. E ele também está purgando, né? Devagarinho, vai purgando aqui, vai purgando ali, com os terremotos, né? Algumas coisas. Com as guerras estão acontecendo. Não é fácil, não, né? Não é fácil, gente. Aí a Luísa sentiu um momento ali, você viu que ela estava muito nervosa, querendo chamar, né, brigar com Jesus, e ele deu um beijo nela, né? Ai, procurou ele igual louca, né? E aí ele deu um beijo nela e trouxe a calma no coração dela, acabou com a impaciência. É o poder de Jesus maravilhoso, né? E nós também, se ficamos alguma vez nervosos, chateados, temos que também, né, nos buscar com fé Jesus, né? Buscar com fé, gritar para Jesus: Senhor, socorro, socorro, preciso de você. Né? Buscar a Deus, não buscar pessoas. Buscar a Deus, não as pessoas, né? Muito importante entender isso. É Deus que você tem que buscar. E ele disse, né, que é importante. Ela ficou nervosa ali, né? Querendo que ele livre as pessoas, que ajude as pessoas, que resolva e tal. E ele falou que não, né? Que ia vir mais coisa ainda e que é necessário a purgação da terra, né? Então temos que aceitar, né? Tudo que acontecer, nós temos que estar junto com ele, né? Aceitamos isso. Ela falou: quem pode dizer a consternação do meu coração ao ouvir este falar de Jesus? Então, de novo, insisti que queria ir ver, né, a matança, mas Jesus, não me dando atenção, desapareceu. E eu, ficando sozinha, tomei o caminho para ir, mas agora encontrava um anjo que me fazia retroceder. E agora as almas purgantes, tanto que fui obrigada a retornar em mim mesma. Então, ela tentou ir sozinha, mas o anjo e as almas do purgatório não deixaram. No outro trecho, 301, 25 de julho de 1900. Em Jesus não há crueldade alguma, senão que tudo é amor. Esta manhã, meu adorado Jesus veio e me fez ver uma máquina onde parecia que muitos membros humanos foram esmagados, e no ar como dois sinais de castigos que davam terror. Quem pode dizer a consternação do meu coração ao ver tudo isto?
Mas o bendito Jesus, vendo-me tão amarga, me disse: minha filha, afastemo-nos por um pouco daquilo que tanto nos aflige e interroguemo-nos com brincar um pouco juntos. Aí ela fala que quem pode dizer o que aconteceu entre eu e Jesus neste jogo? As finezas de amor, as estratagemas de amor, os beijos, as carícias que reciprocamente nos dávamos. Se bem que me ultrapassava, meu amado Jesus, porque eu, sendo débil, me sentia desfalecer. Tanto é verdade que, não podendo conter em mim o que me dava, tenho dito: meu amado, basta, basta, que não posso mais. Eu desfaço, meu pobre coração não é tão grande para ser capaz de receber tanto. Por isso basta por agora. Nossa Senhora, ela fica tão desesperada. Quando Jesus vem, ela pede para ele parar. Então, querendo me reprovar pelo falar de outro dia que chamou ele de cruel, docemente me disse: dizei-me as vossas querelas. Dizei-o, eu sou cruel? O meu amor para convosco mudou em crueldade? E eu, envergonhando-me de tudo que eu disse: não, Senhor, não és cruel, não. Quando vens, mas quando não vens, então direi que és cruel. Ela é fogo, né? E ele, sorrindo diante de minhas palavras, acrescentou: no entanto, você continua dizendo que quando eu não venho, eu sou cruel. Não, não. Em mim não pode haver nenhuma crueldade. Mas tudo é amor. E você deve saber que, se é como você diz, então o mesmo ser cruel é amor maior. E sendo cruel, é o amor maior. Que tudo nele é amor. Então não pode chamar de Jesus de cruel de jeito nenhum, né? Então, não tem muito o que falar, né? Temos que ouvir tudo isso, entender, ver o que é possível a gente trazer para nossa vida, né? E é isso, nunca chamar Jesus de cruel, nem a Aline de cruel, né? Que a Aline é Jesus, daí vocês vêm brigar comigo. Né? Hoje a Maria das Graças veio falar: Aline, eu preciso ouvir você, parece que você não gosta de mim, alguma coisa assim. Ela não falou essas palavras, mas mas o que acontece, né? Não sei o que mas tá bom, não tem problema não, a gente, né, resolve. Mas eu também é só amor. Em mim só tem amor, carinho, o amor de Jesus no meu coração, o sangue que corre nas minhas veias é amor de Deus. Amém? Então é isso. Jesus, eu confio em vós, filho. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 3, capítulo 100 e 101. Necessidade de purgação. Depois de ter passado um dia adormecida e tão sonolenta que não sabia de mim mesma, e tendo recebido a comunhão, me senti saindo de mim mesma, e não encontrando o meu único e sumo bem, comecei a girar e girar, chegando ao delírio. Enquanto fazia isso, senti uma pessoa entre os braços, toda a noite, sem poder ver quem era. Então, não podendo resistir mais, rasguei aquele véu e vi meu suspirado bem, meu suspirado tudo. Ao vê-lo, senti que queria romper em reclamações e desatinos. Mas Jesus, para acabar com minha impaciência e meu delírio, me deu um beijo. Esse beijo me infundia a vida, a calma, acabou com minha impaciência, tanto que não soube dizer nada mais. Então, esquecendo todas as minhas misérias, e tendo muitas, lembrei-me das pobres nações e disse a Jesus: apresse-se, livre tantos povos de destroços tão cruéis. Vamos juntos àqueles lugares onde aconteciam tais coisas, a fim de que reanimemos e consolemos aqueles pobres cristãos que se encontram em estado tão triste. E ele: minha filha, não quero levar-te, porque teu coração não resistiria a ver matança tão dilacerante. Ah, Senhor, como foi que permitiste isto? E ele: é absolutamente necessária para a purga em todas as partes, porque no campo semeado por mim cresceram tanto as ervas daninhas, os espinhos, que se fizeram árvores. E estas árvores espinhosas não fazem outra coisa senão inundar meu campo de águas venenosas e pestilentas, que se alguma espiga se mantém intacta, não recebe outra coisa senão picadas e fetidez.
tanto que não podem germinar outras espigas. Primeiro, porque lhes falta o terreno, ocupado por tantas plantas nocivas. Segundo, pelos contínuos furos que recebem, que não lhes dão paz. Eis a necessidade da matança, para extirpar tantas plantas más, e o derramamento de sangue para purgar meu campo das águas venenosas e pestilentes. Por isso, não te queiras entristecer ao princípio, porque não só onde já ordenei os flagelos, mas em todas as outras partes se necessita a purga. Quem pode dizer a consternação de meu coração ao ouvir este falar de Jesus? Então de novo insisti, queria ir ver, mas Jesus, não me dando atenção, desapareceu. E eu, ficando sozinha, tomei o caminho para ir. Mas agora encontrava um anjo que me fazia retroceder. E agora as almas purgantes. Tanto que fui obrigada a retornar em mim mesma. Então, deixa eu entender uma coisa aqui, que parece que ele está falando, essa purgação é da igreja, porque ela fala cristãos? Deixa eu entender aqui, peraí. Depois de ter passado um dia adormecida e tão sonolenta que não sabia de mim mesma, e tendo recebido a comunhão, me senti saindo de mim mesma, e não encontrando o meu único bem, comecei a girar, chegando ao delírio. Enquanto fazia isso, senti uma pessoa entre os braços toda noite, sem poder ver quem era. Então, não podendo resistir mais, rasguei aquele véu e e ela viu Jesus. Ao vê-lo, senti que queria irromper em reclamações e desatinos. Mas Jesus, para acalmar com minha impaciência e meu delírio, me deu um beijo. Esse beijo me infundia a vida, a calma, acabou com minha impaciência, tanto que não soube dizer nada mais. Então, dessa parte aqui, às vezes a gente fica também no estado assim, né, de qualquer coisa que a gente sinta, tem que correr para Jesus, né? Tantas vezes que eu tava assim, aflita, ou às vezes qualquer coisa que aconteça que a gente não entende, e basta Jesus falar uma coisinha assim que a gente acalma, tira tudo, nossa. Basta ouvir a palavra dele, basta ouvir a luz, né? A luz, quando vem a luz, assim, a gente fica, parece que tira com a mão, igual esse beijo aqui que ele deu. É a mesma coisa. Esses dias, né, a última coisa que aconteceu, que teve um dia que aconteceu uma situação que eu fiquei sem entender, e eu fui conversar com a Aline, né, o que estava acontecendo, o que era aquilo que Jesus tinha permitido, e aí eu tava, né, era Jesus me purificando, né, de apegos ainda, de autoestima e tudo, mas eu mandei um áudio pra Aline chorando mesmo, chorando, aflito, tava chorando, de soluçar. E aí, quando Jesus falou que era a situação, explicou, acabou. No final do dia eu tava rindo, tava mandando mensagem pra Aline rindo. Então, assim, a mesma coisa, a palavra dele, a luz, né? Pode ser até que a gente não tenha essas experiências místicas, assim, tão profundas como a Luísa tinha, né? De sair do corpo, de ver Jesus, né? De Jesus beija e tudo, a humanidade dele e tudo mais. Mas é a mesma coisa, espiritualmente, a mesma coisa, só que a gente não vê, não tem, os sentidos não são envolvidos nisso, né? Os nossos sentidos não são envolvidos. É só, fica tudo na alma, né? No espírito, na alma. Mas é a mesma coisa, mesmo sem ver ele com nossos olhos humanos. Mas se a gente sabe, eu sei que é ele que está nas pessoas, eu sei que é ele que está na Aline falando através dela, então, quando ela fala, eu sei que ele está falando, e aquela palavra que ele fala, tira com a mão qualquer coisa. É impressionante, é um milagre mesmo que acontece. Aí eu falei com ela, desabafei com Jesus, eu estava procurando Jesus, eu não estava procurando a Aline, a pessoa dela, assim, tipo, eu sei que ele está nela. E eu fui para perguntar para Jesus, Senhor, o que está acontecendo? Eu já tinha conversado com ele algumas coisas, já tinha me explicado algumas coisas, mas eu não estava conseguindo me acalmar, eu não estava conseguindo entender tudo. Enquanto eu não entendia tudo,
Eu não consegui me acalmar, não adiantava eu ficar fingindo que estava tudo bem, eu estava chorando, ainda estava triste. E aí eu falei, eu quero, Senhor, sua palavra, eu quero que o Senhor me fale o que está acontecendo. Me ajuda, Jesus, a entender o que está acontecendo, por que aconteceu isso, qual o propósito e tudo mais. Aí ele falou através dela, tudo, falou. Aí ele ainda falou, assim, mesmo ele falando uma coisa difícil para mim, você tem que morrer porque você tem uma autoestima. Ele falou uma coisa difícil, né? Ele não falou assim, oh, Michele, mas você é tão linda. Desculpa, Michele, porque eu permiti que aconteceu isso. Você é maravilhosa, perfeita. Você é uma pessoa perfeita. Não, ele falou a verdade, o nada que a gente é. Você tem que morrer, Michele, você tem que morrer para isso. Eu tive que permitir isso porque você ainda tem uma autoestima, um apego à sua imagem, à sua pessoa, de querer ser bonita na frente das pessoas e tudo mais. Foi difícil o que ele falou. Mesmo sendo difícil o que ele falou, me acalmou. Amém, Jesus, amém. O Senhor está fazendo um bem incrível. Está me purificando com isso. Obrigada, Senhor. Amém, eu aceito, eu entendi, Jesus. A luz que vem te acalma, traz a paz, a tranquilidade. Você fica aquela. Eu estava engasgada, assim, não estava entendendo, né, o que estava acontecendo, mas quando vem a luz, que seja para falar assim, você é apegado à terra, muito, Michele, pode ser, ele fala a verdade nos liberta, e mesmo que seja uma verdade difícil, ele não é cruel, como está falando aqui, né, ele fala, eu não sou cruel, realmente, ele não é cruel, não é crueldade dele falar assim, ele vir isso que acontece, né? A Aline falar pra gente, é ele falando, você tem um apego à sua imagem, autoestima, e aí eu precisei permitir você passar por uma situação que você ficou muito humilhada diante de muitas pessoas. Eu precisei permitir isso para te purificar, porque você pensa muito em você, você ainda tem um apego muito grande à sua estima, à sua imagem. Mesmo assim, alivia. O que a gente quer, assim, o que alivia é a verdade, é a luz que purifica. E não é crueldade, não é crueldade. Crueldade é Jesus ficar passando a mão na nossa cabeça, falando que tá tudo bem se não tiver. Crueldade é isso. É a mentira, é o engano. Jesus tivesse colocado uma pessoa para a gente estudar junto, e essa pessoa ficasse amaciando o nosso ego. Crueldade seria ele colocar a Aline para nos ajudar, para poder nos dirigir, né, nos manter aqui no grupo e falando com a gente, estudando junto, e ela ficasse falando todo dia, meus amados, lindos, perfeitos coleguinhas, amiguinhos, vocês estão plenamente na divina vontade, todos os dias, não precisa mudar nada. Olha, não tem problema se você não puder fazer o tema, não tem problema nenhum. Isso é a coisa mais normal. Eu entendo que você tem a sua rotina, eu entendo tudo isso. Tipo assim, sabe? Só massagear nosso ego, só massagear. Vocês são lindos, lindos, como vocês são lindos. Nossa, vocês são maravilhosos. E não falasse a verdade. Não falar só a verdade. Somente a verdade. Se a gente está pisando na bola com Jesus, tem que falar a verdade. Isso não é crueldade, isso é amor mais puro. Porque Jesus fala a verdade. E se a pessoa que está com a gente está falando a verdade, é Jesus que está falando. Isso não é crueldade de forma alguma. Tanto que na escola foi impressionante, né? Porque estava falando, né, que a gente tem que mudar, que a gente tem que focar só em Jesus, e toda a correção que foi feita, né, que Jesus falou, tudo que ele falou, e depois, lá no trecho falava, se o homem não fizer isso,
não viver na minha vontade, totalmente atento a mim, não sei o que, é um bárbaro e cruel. Então, cruel é o homem, não é Deus. Cruel é o homem, não Deus. Deus não é cruel. E ele também, a vontade dele não faz nada que seja cruel. E se há alguma coisa, tudo que ele faz através da Aline, por exemplo, com a gente, e fala a verdade, mostra a verdade claramente, não é crueldade, é amor puro. Ser cruel é ficar enganando, vendo que a gente está falhando, que a gente precisa ficar mais atento, que a gente precisa ficar mais de olho em Jesus, que a gente precisa desapegar da terra, que a gente precisa Jesus, ela tá vendo claramente, imagina ela vendo claramente, por exemplo, nessa situação que aconteceu comigo, ela vendo claramente que eu estava apegada com a minha imagem, apegada comigo mesma, apegada ainda com autoestima, e ela virar para mim e falar, nossa, ela é linda, maravilhosa, não sei o quê. Ela vendo que eu sou apegada, eu contar essa situação para ela, né, e ela vendo, não, Michele, isso aconteceu, nossa, tadinha de você, eu imagino, amiga, como foi difícil que você passou. Eu tô aqui, Michele, eu vou chorar junto com você, porque você, olha, nossa, que situação difícil, isso nunca poderia ter acontecido, nossa. Isso é crueldade, fazer isso, não, parece que não, né, parece que é uma coisa maravilhosa. Ela me acalmou, sim, mas com a verdade. Jesus me acalmou, Jesus veio me dar esse beijo na minha alma, que tirou tudo, toda a perturbação, tudo, tirou tudo, mas falando a verdade. E não é crueldade. Falou só a verdade. Olha, Deus teve que permitir isso, porque você tem um apego ainda com a sua imagem. E eu, nossa, isso é uma coisa horrorosa, meu pai do céu, que horror. Jesus, eu não quero isso em mim de jeito nenhum, eu não quero isso não, pai, obrigado por me mostrar. A gente tem que viver na luz. Se a gente não vive na luz, o que, é que vai acontecer? A gente vai achar que é crueldade ouvir a verdade. Porque você está nas trevas. Porque você não quer enxergar a verdade, porque você está nas trevas. Porque a gente não entende que isso é horrível. Que ter um apego a si mesmo é horrível. Não entende, acha isso bonito. Então é muito sério, né? Tudo isso, muito sério. Então Jesus não é cruel. E tudo que ele faz através da gente não é crueldade. Quando a gente tem que corrigir alguma pessoa, quando Jesus mostra que a pessoa está no erro, a gente vai lá falar com a pessoa palavras difíceis. A gente tem que falar a verdade. Não é crueldade. Não é crueldade. É tudo amor. O amor mais puro. Crueldade é ficar mentindo. Crueldade é ficar mentindo para as pessoas. É não falar a verdade. É enganar. Isso que é crueldade. A pessoa está no caminho errado, a pessoa está toda olhando para si mesma, a pessoa está apegada com a terra, a pessoa está vendo tudo de cabeça para baixo, a pessoa não está entendendo o que Jesus está falando, e aí a gente fala, parabéns, você é incrível, você é maravilhosa, e sabe, não falar a verdade, isso que é crueldade. Mas se a gente está vendo a pessoa totalmente vivendo um engano, apegada a si mesmo, tudo que Jesus fala que não presta, né? Porque ele mostra tudo que não presta, pensar em si mesmo, autoestima, os vícios todos que ele fala, a vontade humana, apegado com a terra, você viver na sua própria vontade, ele fala tudo isso. E a gente saber que isso é horrível, que a gente não foi criado para isso. E a gente vê a pessoa fazendo justamente isso, e não falar nada, e falar assim, não, você está no caminho certo, continua, pode seguir, do mesmo jeito que você tá, imagina, isso é crueldade. Você vê que a pessoa está apegada com a vontade dela, que é a vontade dela que está reinando, e a gente não e você falar, continua, viu, meu filho, tá ótimo, maravilhoso, não precisa mudar nada. Isso é crueldade, tá vendo a pessoa indo que a vontade humana é a chave do inferno, você sabe disso. E aí você não fala nada. Né? A pessoa está vivendo no pecado, está vivendo numa desordem horrorosa, e você não fala nada. Aí eu vejo que todo mundo, por exemplo, meus subordinados aqui, né? Tudo fazendo um monte de coisa errada, aí chega no final do mês para dar a avaliação deles, eu chamo eles para conversar, olha como você é linda, eu te amo tanto, você é maravilhoso, eu te dou nota 10, tá bom? Um monte de estrelinha aqui para você. Continue assim, você é um exemplo para todos. E a pessoa totalmente desordenada. Isso é crueldade. Porque a pessoa nunca vai entender a verdade, nunca vai saber realmente quem ela é.
Então, aí ele falou, né, e nesse trecho fala, né, em Jesus não há crueldade. Esta manhã, meu adorável Jesus veio e me fez ver uma máquina onde parecia que muitos membros humanos foram esmagados, e no ar como dois sinais de castigos que davam terror. Quem pode dizer a consternação de meu coração ao ver tudo isto? Mas o bendito Jesus, vendo-me tão amarga, disse-me: Minha filha, afastemo-nos por um pouco daquilo que tanto nos aflige e interroguemo-nos com brincar um pouco juntos. Quem pode dizer o que aconteceu entre Jesus e eu neste jogo? As finezas de amor, as estratagemas, os beijos, as carícias que reciprocamente nos dávamos? Se bem que me ultrapassava meu amado Jesus, porque eu, sendo débil, me sentia desfalecer. Então é verdade que, não podendo conter em mim o que ele me dava, tenho dito: Meu amado, basta, basta, que não posso mais. Eu desfaço, meu pobre coração não é tão grande para ser capaz de receber tanto, por isso basta por agora. Então, querendo me reprovar por falar do outro dia, docemente me disse: Dizei-me as vossas querelas, dizei, sou cruel? O meu amor para convosco mudou em crueldade? E eu, envergonhando-me de tudo, disse: Não, Senhor, não és cruel. Quando vens, mas quando não vens, então direi que és cruel. E ele, sorrindo diante de minhas palavras, acrescentou: No entanto, você continua dizendo que quando eu não venho, eu sou cruel. Não, não, em mim não pode haver nenhuma crueldade, mas tudo é amor. E você deve saber que se é como você diz, então o mesmo ser cruel é amor maior. Tudo que Jesus faz é amor, não é crueldade. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Necessidade de purgação. Depois de ter passado um dia adormecida e tão sonolenta que não sabia de mim mesma, e tendo recebido a comunhão, me senti saindo de mim mesma, e não encontrando meu único e sumo bem, comecei a girar, chegando ao delírio. Enquanto fazia isso, senti uma pessoa entre os braços, toda noite, sem poder ver quem era. Então, não podendo resistir, mas rasguei aquele véu e vi meu suspirado todo. Ao vê-lo, senti que queria irromper em reclamações e desatinos, mas Jesus, para acabar com minha impaciência e meu delírio, me deu um beijo. Esse beijo me fugiu a vida, a calma, acabou com minha impaciência, tanto que não soube dizer nada mais. Legal, né? Então, esquecendo todas as minhas misérias e tendo muitas, lembrei-me das pobres nações e disse a Jesus: Apressa-se, livre tantos povos de destroços tão cruéis. Vamos juntos àqueles lugares onde acontecem tais coisas, a fim de que reanimemos e consolemos aqueles pobres cristãos que se encontram em estado tão triste. Interessante, né? E estava falando assim, né, que a gente também, né, nas situações que a gente passar também, a gente tem que chamar por Jesus, né? Vai tirar também nossa impaciência também, né? A gente não ter vergonha, medo, porque é isso que ele quer mesmo. Ele quer que a gente chame por ele quer que a gente precise dele, né? Que não, a gente não fique só ali sentindo a nossa miséria, obrigando, né? Porque eu tinha que ser perfeita, eu não podia ficar chateada com alguma coisa. Não, a gente tem que ir até ele, buscando a luz, o entendimento também do que está acontecendo, pra gente não ficar naquelas trevas, né? Naquelas situações assim que a gente possa estar passando e naquele momento tirando a nossa calma. Então a gente tem que buscar por ele. E às vezes ele permite essas coisas justamente para a gente se estreitar mais a ele, né? Para a gente buscar ele mesmo, para ele ser realmente o nosso tudo. Até uma reparação, né? Porque às vezes, quando as pessoas passam por estresse, ansiedade, confusões, contrariedade, uns vão para o jogo, né? Uns vão para a TV para entreter o tédio. Uns vão para as pessoas, né? Para o namorado, para o esposo, sei lá, né? Para o YouTube, né? Ver algum vídeo, psicólogo. Então, assim, para eles, assim, não é Deus, sabe? A pessoa, né? Jesus ali, sabe? É sempre alguém, é sempre uma coisa, é sempre um vício que eles precisam, né? E comprar, e passear, para desestressar. Então, é ali que eles põem a esperança deles, foge para dar impaciência daquilo que está deixando eles com raiva, né? E também uma reparação quando a gente passa por essas situações e vai até Jesus. Então, a gente vai, Senhor, eu só quero o Senhor, isso é tudo que eu preciso. Me ajuda, Jesus, socorro nessa situação, me ilumina, porque senão, Senhor, eu não sei nem o que eu faço. Eu não sei o que fazer nessa situação que está me deixando nervosa,
me ajuda, Senhor, né, compreender o que o Senhor deseja. Então, toda essa busca por Jesus, ele ser seu tudo, ele ser, assim, a primeira coisa que vem na sua cabeça diante de qualquer situação é Jesus, né, o seu tudo. É quem você sabe, assim, que é a fonte onde você coloca a sua confiança e se abandona, né. É quem, assim, se você vai e corre para os braços dele, não, a sua segurança não é as pessoas, a sua segurança não é, assim, o psicólogo, né, a sua segurança é Deus, né. Então tudo é por ele, é ele que você está buscando, né, para ele. Só a palavra dele, só a luz dele te acalma, te conforta. Então, isso também é muito importante, é uma reparação muito grande, né? E aí, né, ela está pedindo pelas nações, mas aí olha o que Jesus vai falar: minha filha, não quero levar-te porque teu coração não resistiria a ver tanta matança dilacerante, tanto castigo. Ele fala que, então, assim, a situação não é brincadeira. E ela fica, né, mas como o Senhor permite isto? E ele fala, né, que não é ele o problema, né? Ele tá permitindo porque não tem jeito, ó, pra você ver, é absolutamente necessário para purgar. É o purgatório, é a purificação, né? Em todas as partes. Porque no campo semeado por mim cresceram tanto as ervas daninhas, tanto os espinhos, que se fizeram árvores. Então, pessoas assim cresceram muito no mal, né? E estas árvores espinhosas não fazem outra coisa senão inundar meu campo de águas venenosas e pestilentas. Então, as pessoas cresceram muito no mal, se desenvolveram muito no mal, né? Em vez de se desenvolver no bem, porque elas poderiam estar entre ervas daninhas, né? Poderia ter essa realidade, tem o bem e o mal. Mas você pode crescer no bem, né? Você escolheu o bem, você consegue, mesmo diante de tantas coisas que tem no mundo, você consegue crescer na virtude e na graça de Deus. E até as situações ruins. Ah, mas não é possível, Ruth, porque tem muito pecado, é muita oferta de pecado. Não. Mas aí o ato de você rejeitar o mal e querer o bem, isso é mais ainda, é mais graça ainda. É melhor ainda. Isso aumenta, entendeu? Que isso aumenta muito mais ali o heroísmo, né? A luta ali contra o mal, tipo assim. Você está num ambiente nocivo, mas você não ser uma erva daninha. Você está num ambiente que você pode se tornar uma erva daninha, mas você não quer ser uma erva daninha. Então você escolhe o bem, né? Então, na verdade, aquele sofrimento de ter o contrário, mas você escolheu o bem, é maior ainda, entende? É mais graça ainda do que problema, entendeu? Então, assim, só que as pessoas estão crescendo no mal. Cada vez mais, elas estão cada vez mais se tornando essas árvores que ele fala, porque a pessoa, assim, está desenvolvendo e está dando os frutos, né, contaminados, né. Então, ele fala, o ser humano está crescendo no mal, né, o ser humano, em vez do mal ser para ele assim, ai, credo, deixa eu sair disso, né. Não, eles ainda querem prosperar nesse mal, né, eles estão se tornando árvores, né, porque eles estão ali crescendo nesse mal, produzindo em cima desse mal, né, lucrando em cima dessa maldade toda que está no mundo. Então, o ser humano está se tornando dessa forma. Ele está gostando daquele terreno, né, ele está gostando de semear naquele terreno, ele está gostando de ficar naquele terreno, né, entendeu? Ele está gostando de ficar inundado naquele mal ali, né, então, olha lá, inundar meu campo de águas venenosas e pestilentas, que se alguma espiga se mantém intacta, não recebe outra coisa senão picadas e fetidez, tanto que não pode germinar outras espigas. Primeiro, porque eles falta terreno, ocupado por tantas plantas nocivas. Segundo, pelos contínuos furos que recebe, que não lhes dão paz. Eis a necessidade da matança, para estipar essas plantas más. Então, às vezes, essas pessoas irem mais cedo, Deus permitir, é para que elas não se tornem essas árvores nocivas. Às vezes é para salvar elas. Às vezes, Deus podar, né? E permitir retirar pessoas da terra, ou permitir situações, é justamente porque do jeito que elas estão, elas vão crescer naquele mal, naquele ambiente, e elas podem se tornar, porque como é um ambiente muito contaminado, entendeu? Venenoso, às vezes você fala assim, mas por que Deus permite, às vezes, uma família, um adolescente morrer tão jovem, né? Às vezes, na família, no ambiente, é tão nocivo, como esse lugar aqui com águas venenosas e pestilentas, né? Inundado pelo mal, que se o jovem crescer naquele ambiente, ele pode se tornar, ele pode até se perder, né? Ele pode, assim, se tornar essa árvore aqui espinhosa também. Ele pode crescer no mal e gostar daquele mal, porque não tem ninguém que reza naquele lugar. Então, então é uma proteção Deus levar, muitas vezes. Deus permitir, sei lá, ele gostou ali daquele ambiente, né? Mas não se contaminou totalmente, né?
ao ponto de ficar impossível. Então aí Deus vai e permite ele morrer, permite ele sair daquilo ali, porque senão pode chegar num grau de se perder, entendeu? Porque assim, mas ele não poderia crescer no bem, ele não poderia ficar ali, mas ele odiar aquilo. Mas aí Deus, ele sempre joga para salvar as almas, ele já sabe lá no futuro da pessoa, ele conhece a alma da pessoa, então ele sabe o melhor momento também para a pessoa partir, assim. Porque ele que tem o controle da vida e da morte. Então, às vezes, ele sabe que é melhor para a proteção daquela pessoa do que. Porque Deus sabe lá na frente o que ela pode se tornar. Aquele ambiente é tão, sufoca tanto que, infelizmente, ela não tem, assim, referência de virtude, de nada, de ajuda. Então, permitir que ele saia daquela forma, desse ambiente, mesmo que seja retirado de uma forma violenta, né? Tirado, ou seja, por uma morte, uma doença, o que for. Às vezes é a melhor forma para livrá-lo naquele ambiente nocivo, que ele já está de muita contaminação. Então, Deus está preservando ele, protegendo ele, por um amor muito grande. Entendeu? Então, assim que eu entendo quando acontece coisas assim, que você pode se perguntar, né? Por quê, né? Então, eu vejo como uma proteção. Mesmo que dentro dessas pessoas você fala assim, mas se era criança, jovens que se foram também, mas talvez eles poderiam se perder, se tornar adultos pérfidos, muito pérfidos. Então, Deus, por um amor muito grande, por uma proteção muito grande, permite eles, né, serem retirados pelo próprio bem deles, né? Uma purgação que ele está fazendo, né? Primeiro, porque eles faltam o terreno ocupado por tantas plantas nocivas, tá vendo? Segundo, pelos contínuos furos que recebem que não lhes dão paz. Eis a necessidade da matança para extirpar tantas plantas más e o derramamento de sangue para purgar meu campo das águas venenosas e pestilentas. Por isso, não te queiras entristecer ao princípio, porque não só onde já ordenei os flagelos, mas em todas as outras partes se necessita a purga. Então, ele está mostrando para ela que é muita, na terra toda, né? Em vários países, em várias cidades, tem essa realidade aí que tem que fazer. Não tem o que fazer, entende? É o melhor por uma proteção, sabe? Aí ela fala, quem pode dizer a consternação que ela não aceita, né? De meu coração ouvir você falar de Jesus? Então, de novo, insisti que queria ir ver, mas Jesus não me dando atenção, desapareceu. E eu ficando sozinha, tomei o caminho para ir. Mas agora encontrava um anjo que me fazia retroceder. Então, é complicado isso aí, né? Se Jesus não quer que ela vá, não tem que ir, né? E agora as almas purgantes, tanto que fui obrigada a retornar mesmo. Então, Deus não deixa ela desobedecer, sair da vontade de Deus, né? O segundo trecho está falando. Em Jesus não há crueldade alguma, senão que tudo é amor. Esta manhã, meu adorável Jesus veio e me fez ver uma máquina onde parecia que muitos membros humanos foram esmagados. E no ar, como dois sinais de castigos que davam terror. Nossa Senhora, que visão forte, né? Meu Deus. Quem pode dizer a consternação de meu coração ao ouvir tudo isto? Mas o bendito Jesus, vendo-me tão amarga, disse-me: Minha filha, afastemo-nos por um pouco daquilo que tanto nos aflige. Interroguemo-nos com brincar um pouco juntos. Ele está mostrando a própria visão dele, né? Ou a aflição dele, né? E que ali ficar junto com ela, né? Os dois se amando para que é o consolo dele, né? Diante desses sofrimentos, né? Ele tá compartilhando com ela, que passa por ela também. E ela tem que estar junto com Jesus, né? Nisso, ela tá consciente disso. E aí ele chama ela, né? Para os dois ficar unidos juntos ali, se amando, né? Justamente por causa, para consolar também dessa situação. E é um consolo mútuo, né? Quem pode dizer o que aconteceu entre Jesus e eu neste jogo? As finezas de amor, meu Deus. As estratagemas, os beijos, as carícias que reciprocamente nos dávamos, que lindo, né? Nossa Senhora. E se bem que me ultrapassavam. Então eu até que se sentia morrer, né? De amor, né? Nossa, imagina um olhar de Jesus. Você receber um olhar dele já deve ser uma coisa de matar. Imagina um beijo, um abraço, sabe? Então imagina só, ela sufocando, ficando sufocada, sufocada, e não aguentando mais de tanto amor, né? Jesus amado, né? Aí ela vai, acho que é engraçado que ela pede pra parar, né? Porque eu sendo débil, eu me sentia desfalecer. Interessante, né? Porque ela fica, cadê Jesus? Eu quero Jesus. Aí quando ele vem também, ela não aguenta, né? Ai, é interessante. Então é verdade que não podendo conter em mim o que ele me dava, tenho dito. Meu amado, basta, basta, que não posso mais. Eu desfaço, meu pobre coração não é tão grande para ser capaz de receber tanto. Por isso basta por agora. É a pequenez, né? Diante de tanto amor, né? Isso aí é uma coisa que a gente fica contemplando assim.
A gente não sente sensivelmente, né? Mas deve ser de matar. Eu imagino que só de uma olhada de Jesus, você. Nossa, deve ser uma coisa muito forte. Eu imagino que seja. Imagino, me fala pela palavra, né? Sentindo, não sei. Mas deve ser uma coisa de matar mesmo. Eu imagino que é difícil não cair duro, né? Porque a natureza humana não suporta, né? É muito forte, né? É a pequenez mesmo, nossa, né? Porque Deus é infinito, é muito grande, né? Então, é incrível. Então, eu queria me reprovar por falar no outro dia, docemente me disse: Diz-me as vossas querelas, dizei-o, sou cruel? Quer chamar de cruel, né? O meu amor para convosco mudou em crueldade? Mas você vê agora, né? E eu, envergonhando-me de tudo, disse: Não, Senhor, não és cruel. Quando vens. É muito triste. Mas quando não vens, então direi que és. Nossa, que és cruel. Meu Deus. E Jesus fica sorrindo. Ele sorrindo diante de minhas palavras acrescentou: Nossa, gente, como que pode uma coisa dessa? Gente, tá mostrando, porque ela, quando ele não vem, ela fica, você não me ama. Aí tá mostrando o quanto que ele ama ela, que se ele aparecesse, ia matar ela. Ah, não tá vendo? Que se ele ficasse o tempo todo com ela, só beijando ela não ia dar conta, né, de viver. E como que ela ia cumprir a missão dela? Até por isso que ele não vem, né? Ele também tem piedade dela, né? Que tem que sobreviver, né? Enquanto tá ali na terra, né? É, senão ela não aguenta a missão dela, vai ficar lá só namorando lá Jesus e não vai dar conta de escrever nada. É pra ela entender, né? Mas ela não entende, não. É racional demais, né? Se não vem, não me ama. Se vem, me ama. Aí se vem também, me ama mais, eu não dou conta também. Aí era pra ela pensar, né? Ah, então ele tá regulando, né? Equilibrando as coisas, né? Você fica 24 horas comigo, eu desfaleço. Então ele tá equilibrando, né? É crueldade pensar mal de Jesus, né? Ele que é tão bom, né? Quando ele mostra os castigos, mas ele tá mostrando que o homem mesmo tá colhendo, né? E ele tá sofrendo. Quando ela tá olhando pra cara dele, ele tá, delícia, né? Que maravilha, não, né? Não é ele deixa muito claro pra ela, né? Vai mostrar todo o plano de amor dele, a ordem original, do que ele pensou pro homem. E quanto o homem, né, causa angústia pra ele, por causa dele estar na vontade humana. Então, então assim, eu acho interessante, né, a comentar, né? Igual também Jesus que tá na outra pessoa, né? Você ficar pensando mal, né? Ficar interpretando mal. Ai, a Aline faz pouco caso de mim porque não comenta uma partilha minha. Ai, a Aline não gosta de mim porque só fala o nome de fulano de tal, de ciclano. Ah, a Aline parece que foi grosseira comigo, entortou a cara pra mim na hora que eu tava falando. Essas besteiras, sabe? Ficar também assim, julgando Jesus, né? Tá julgando Jesus também no outro, né? Porque tudo é amor, né, dele, né? Falar dele. E se às vezes ele fala de um jeito mais firme, é aí que é mais amor ainda, né? Parece que é uma violência, porque a gente que é muito assim, problemático, né? Muito doído, né? Muito vítima, né? Mas é um amor muito grande, né? Que move ele, né? E que move aquela pessoa que tá sendo uma boca dele, instrumento dele, né? Então não vê maldade em algum comentário, em alguma correção, né? Falar, ô fulano, presta atenção nisso aí, ó. Tá lá na live, por exemplo, ô Ruth, o seu microfone aí ligado aí, ó. Atrapalha na hora de falar aqui, ó, pra fazer a transmissão. Então desliguem, gente, seus microfones, por favor. Aí as pessoas já ficam, né? Nossa, que grossa, nossa senhora. Precisa falar assim comigo? Qualquer coisa, né? Que a gente possa ter picuinhas e achar que a resposta foi meio atravessada, né? O jeito de falar, né? Eu acho que é mais liberdade, sabe? Quando se fala assim, né? Que quando a gente não tem muita liberdade com alguém, a gente fica cheio de receio de falar as coisas sem liberdade, né? É um Jesus se relacionando com o outro, né? Então é uma coisa de liberdade, de amor, de família. Entre os familiares, não, Jesus fala, não precisa de muitas firula, né? Ó, vossa senhoria, por favor. Vossa, não sei o quê, poderia fazer a honra de desligar o microfone na hora da transmissão, da live? Qualquer coisa assim que eu tô dando um exemplo, né? Você me permite eu fazer, né? Um comentário? Não precisa, né? Então, assim, às vezes o jeito de Jesus é mal interpretado, né? É um amor, é uma coisa de família, né? Eu falo com meu marido com liberdade, né? Então, assim, e eu não fico assim, sabe? Não pode ficar muito cheio de coisa. Então, pensa como é com Jesus, né? Então, e aí, às vezes, Jesus é mal visto, né?
mal visto, os modos dele agir, né? A Luísa também fica falando que ele é cruel, porque não vem. E na verdade, às vezes, é quer preservar ela também, né? De ver aquelas visões, né? De levar ela. E é um carinho, né? Tá preservando ela também, por conta que sabe que ela aguenta, né? E aí a pessoa fica vendo maldade no que Deus tá fazendo, e às vezes vê maldade também em quem Deus tá usando, na forma que tá sendo falado, e não vê a luz, né? O bem. Tem que meditar, né? Tem que não pensar em si mesmo e meditar, né? Então, ele vai falar, no entanto, você continua dizendo que quando eu não venho eu sou cruel. Não, não. Em mim não pode haver nenhuma crueldade. Mas tudo é amor, então você também, na pessoa que é Jesus, também você não vê crueldade, né? Mas vê amor e uma correção, uma coisa que ela tá te falando. É amor, é liberdade, é família, sabe? Eu penso assim, sabe? Que Deus tá ali e fala assim, ai, Ruth, larga de ser cabeça oca, sua lerda, não sei o que. Eu vou pensar assim, não, é liberdade, é amor. Eu vou ficar com raiva, né? Eu já fui picuinha, né? Mas hoje não.